dessa vez nós vamos falar um pouco sobre a evolução ecológica da Terra. Nós vamos contar a história da formação da vida no planeta até a evolução e transformação do homem. Vamos começar então a nossa aula. Vocês já sabem, né, já assistiram os vídeos anteriores do professor de que a Terra ela teve uma formação caótica, né? Muitos meteoritos, o nosso planeta era sem forma e vazio, uma grande bola de fogo, que aos poucos foi se resfriando, né, conforme os vídeos que vocês foram vendo, e esse resfriamento fez com que ela se tornasse um pouco, né, acessível, né, na sua formação planetária. Antes disso, né, como ela era uma grande bola de fogo, ela se tornou, né, esse turbilhão aí, né, de gases e gases incandescentes, que aos poucos ela foi, né, se resfriando ao longo de uma taxa de 4,5 bilhões de anos. E nesse inteirinho ainda teve, né, a história da formação do nosso satélite natural Theia, que é a nossa atual Lua. Sabe muito bem disso, que pelos vídeos que vocês viram, né, em um passado muito longínquo, né, aí há uns 4,5 bilhões de anos, o nosso planeta se chocou com outro. Esse outro planeta se chamava Theia. E a partir então desse choque, né, as partículas que sobraram ao redor do nosso planeta e que gravitacionalmente foram se aglutinando, formaram a nossa Lua de hoje, tá certo? Então vocês já estão carecas de saber sobre esses processos. Nós vamos então pular bilhões e bilhões de anos para a gente chegar na formação da vida do nosso planeta. Como se deu a formação da Terra? A origem da Terra remete-se a 4,5 bilhões de anos. A forma de identificarmos a idade da Terra se condiciona com o tempo geológico. Então, o tempo geológico ele é definido por conjuntos, né, de placas, ou seja, né, de unidades, que vão definindo, né, a idade que o nosso planeta passou. Um exemplo, quando você olha para um paredão de rochas e você vê partes, né, divididas entre esse paredão de rochas, ali são os períodos de formação que o nosso planeta passou. E esses períodos de formação a gente chama, né, de tempo geológico. O tempo geológico ele é dividido em eons, eras, períodos, épocas, idades. Os eons, para vocês começarem a entender o que significa o tempo geológico, ele é do grego aion, que significa era ou força vital. Esses eons, galera, estão na casa, né, dos bilhões de anos. Um eon é determinado por cada 1 bilhão de anos dentro do nosso planeta. Dentro dos eons, ou seja, dentro dessas subdivisões de 1 bilhão de anos, nós temos 4 divisões. Tá? Então, 4,5 bilhões de anos se remetem, né, às faixas de 1 bilhão de anos que o planeta teve. Ou seja, o período Adeano foi o período, né, de formação do nosso planeta. Ele é inspirado em Hades, aquela grande bola de fogo que vocês viram no início da aula. Hades é o deus da mitologia grega, que vai desde a formação da Terra, ou seja, desde a formação da Terra, o período adiano, ele surgiu, né, e permaneceu por 1,5 bilhões de anos até o início da formação das rochas. Foi o período que a Terra era uma bola de fogo. O segundo éon, de mais de 1 bilhão de anos, é o Arqueano Arcaico. Ele vai, né, de 4 a 2,5 bilhão de anos. Significa que quando o planeta completou aí o seu primeiro bilhão de anos, houve o resfriamento das rochas e então inicia-se no nosso planeta as atividades vulcânicas. Essas atividades vulcânicas tinham uma intensidade de calor 3 vezes mais forte do que atualmente. Então, no período arqueano, era a formação das plataformas continentais do nosso planeta. A vida só vai surgir no planeta a partir do Proterozoico. Proterozoico significa o que? Zoico, vida. Protero, primeira. Significa primeira vida. Então, você vai ter aí a escala no Proterozoico de 2,5 bilhão de anos a 540 milhões de anos. A vida só foi surgir na Terra, meus queridos alunos, depois de quase 3 bilhões de anos de formação do nosso planeta. Tá? Esse período ele é marcado, né, quando já o planeta já está resfriado, quando já temos aí, né, as intensidades vulcânicas já diminuindo, né, a sua força sobre a superfície do planeta.
E os gases que são emitidos por esse planeta têm aí, então, dentro da sua composição, o oxigênio. Esse oxigênio ele vai ser fundamental para a formação da primeira camada, né, atmosférica do nosso planeta, com cerca de 3 bilhões de anos. Essa formação de oxigênio vai formar, então, os estromatólitos, né, que são os primeiros seres que exalam, né, esses gases de oxigênio sobre a superfície do planeta e que atingem, né, uma certa temperatura, formando a primeira camada atmosférica do nosso planeta. Do Proterozoico, quando surgem os primeiros indícios de vida, nós estamos vivendo atualmente o que a gente chama de Fanerozoico, que é de 550 milhões de anos até os dias de hoje. Então, o período que você está vivendo, o éon que você está vivendo, é o Fanerozoico, que é vida aparente, é a abundância de vida. Você é um ser fanerozoico, meu querido aluno, minha querida aluna. Você está no período de abundância de vida do nosso planeta Terra. E aí, então, nós vamos sucessivamente mostrando as camadas geológicas do nosso planeta. Eras, períodos, épocas e idades. Então, aqui são as imagens que vocês estão vendo, que eu acabei de explicar. Período Adeano, planeta Terra incandescente, bola de fogo, o planeta Terra já encostando no nosso planeta para chocar. As atividades vulcânicas de grande intensidade sobre a superfície do planeta no período Arqueano. Esses gases eles são fundamentais para formar os primeiros seres sobre a superfície do planeta, que são os estromatólitos que vão liberar o oxigênio para a superfície do nosso planeta, gerando a primeira camada atmosférica e formando, né, os primeiros indícios de vida no nosso planeta. Nesse mais de baixo aqui, que você vê como se fosse uma esponja, é o Proterozoico. É os primeiros indícios de vida no nosso planeta. Como vocês viram nos vídeos anteriores, houve, né, um período na Terra que, quando ele se resfriou, caiu muita chuva. Né? Chuva. Um primeiro dilúvio no nosso planeta Terra que fez com que formássemos, né, os grandes oceanos, as grandes camadas de água sobre a superfície. Esses seres vivos do período Proterozoico, segundo os indícios de pesquisas geológicas, eles ficaram no fundo dos oceanos. E no fundo dos oceanos eles foram então se multiplicando, dando a primeira incidência de vida no nosso planeta. Já o Fanerozoico é quando esses seres saem do fundo do oceano, vão para a superfície, se adaptam à superfície e então começa a abundância de vida não somente no meio aquático, como também no meio terrestre, que é o período do éon Fanerozoico. E aqui, galera, é a escala geológica que eu acabei de mostrar para vocês. Cada quadradinho desse aqui que vocês estão vendo, pessoal, significa que é uma camada de rocha que está sobre a superfície do nosso planeta, tá certo? Essa camada do Arqueano, ela está lá na profundidade do nosso solo, é o Arqueano. São as rochas, né? As rochas de períodos de 1,8 bilhão de anos e assim diante, Proterozoico. Quando a gente chega no Fanerozoico, nós vamos ter as eras, os períodos e as épocas. Tá? Do Fanerozoico em diante, que é o período que nós estamos vivendo, nós vamos ter 3 eras: Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Então, se você quiser colocar, você está vivendo no período, no éon Fanerozoico, na era Cenozoica. Dentro da Paleozoica, quando a gente passa do Proterozoico para a Paleozoica, a gente vai ter os períodos. Período Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Tá? E depois nós vamos para o Paleozoico, vida antiga, tá certo? Paleozoico é vida antiga. Já a Mesozoico é vida do meio, ou vida no meio, tá certo? Que é correspondente pelo Triássico, Jurássico e Cretáceo. Cenozoico vai ser então definido pelos períodos do Terciário, do Paleoceno, do Neogênio e do Quaternário. E dentro do Terciário, respectivamente, dentro dos períodos Paleoceno e Neogênio, nós temos as épocas: Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, e aí nós estamos vivendo no Quaternário, Pleistoceno, Holoceno. Então, meu querido aluno e minha querida aluna, você está vivendo no período, no éon Fanerozoico, na era Cenozoica, no período Quaternário, na época Holocênica. Professor, por que passa de uma era para outra? Estão vendo essas linhas que estão passando entre essas eras, entre esses períodos e as épocas? Eles são correspondentes a um evento que aconteceu sobre todo o planeta Terra.
O primeiro grande evento que a gente conhece, que já foi reportado em filmes, em desenhos e outras histórias, foi quando os dinossauros entraram em extinção. Os dinossauros entraram em extinção e definitivamente desapareceram do planeta Terra há 65 milhões de anos. Então, cada linha que vocês estão vendo aqui corresponde a um evento que atingiu todo o planeta. E aí, então, depois que atingiu todo o planeta, se começa uma nova era, uma nova época. E assim estamos vivendo consecutivamente desde o período Holoceno até agora, tá? Aqui, para mostrar para vocês que o chão que vocês pisam, o chão que vocês estão pisando nesse instante, a parte superior é a parte da rocha mais recente do nosso planeta. Enquanto que, quanto mais nós cavamos, a gente vai chegando para as rochas mais antigas. Isso é para todo o chão, professor? Não. Se você subir na pedra da linha 10, você estará em cima de uma rocha de 1,8 bilhão de anos. Então, não é relativo a todo o solo. É bem capaz de você subir numa pedra de 1,8 bilhão de anos e quando você descer dela estiver sobre um solo que foi produzido há 1000 anos. Tá? Então, mas no termo geral, essa seria a forma de nós identificarmos as rochas na superfície terrestre. Professor, por que existe tanta água na Terra? Existia um período no planeta Terra que a gente chama de período criogeniano, que depois que a Terra se esfriou, ela completamente congelou. Esse supercongelamento do planeta Terra ele tem uma teoria que é a Earth Snowball. O que significa a Earth Snowball? É o período compreendido, né, como Terra Bola de Neve, quando o planeta Terra inteiro estava congelado. Isso significa que nesse período a Terra teve ocorreram glaciações no planeta em quase toda a superfície do nosso planeta, que iria dos polos até o Equador. Essa Terra Bola de Neve fez com que ocorresse, né, a formação do primeiro supercontinente do planeta. E você achando que era, né, a Pangeia, mas não, era a Rodinha. Tá? Esse período ele antecede o período, né, pré-cambiano, ele antecede a origem da vida do nosso planeta. Então, nosso planeta já foi uma grande bola de neve, e quando estava se formando essa grande bola de neve, os continentes estavam super unidos em um supercontinente chamado Rodinha. E aí, então, chegamos no período pré-cambiano. Tá? Nós estamos aqui, então, no Éon, tá? Arqueano. E aí, então, no início que vai passar do Arqueano para o Proterozoico, nós temos o pré-cambiano. Tá? O que era a era pré-cambiana? Trata-se da era mais longa em duração, cujo tempo vai desde o surgimento do planeta Terra até 550 milhões de anos atrás. Nesse período, você tinha aqui, né, a formação dos primeiros seres aquáticos que viviam no fundo dos oceanos. Veja essa gravura e vocês vão ver que essas espécies elas viviam no fundo dos oceanos e se alimentavam, né, dos gases que eram emitidos pelas atividades vulcânicas nessa região. Tá certo? O período pré-cambiano ele se estende até o Paleozoico. Tá certo? Quando então você tem a explosão de vida no período pré-cambiano, tá? De 550 milhões de anos. Por que a gente sabe que é 550 milhões de anos? Porque encontramos fósseis com essas idades, né, na superfície do nosso planeta. Tá? Estudos indicam que o período foi marcado por grandes alterações climáticas, passando de um frio intenso para um clima mais ameno. Tá? O momento em que a Terra ela passa por um clima mais ameno é que vai corresponder à expansão da vida sobre a superfície do planeta, tá, pessoal? A variedade e abundância de fósseis pertencentes ao Cambriano sugere que o aumento da temperatura favoreceu o surgimento dos ancestrais da maioria dos filos atuais. Esse período é compreendido como explosão cambriana, quando a vida, né, ela ocupa o fundo dos oceanos. Depois, então, que a gente sai, né, do período pré-cambiano, dentro do Paleozoico, quando saímos do pré-cambiano e vamos para o Paleozoico, nós temos, então, as épocas. E aqui a gente tem o Siluriano, galera. Até o início do período Siluriano, a vida estava restrita somente aos mares. Depois, provavelmente a partir, né, de um grupo de algas verdes, surgem as primeiras plantas capazes de viver fora d'água, apresentando pequeno porte.
Até o início do período siluriano, a vida estava restrita, né, ali aos mares, tá? E os seres eram de pequenos portes. Essas plantas que estavam já sobre a superfície fez com que os animais evoluíssem. E quem evoluiu primeiro? Os crustáceos e os insetos. Então, com a presença dessas plantas sobre a superfície, favoreceu o aparecimento de animais, inicialmente espécies, inicialmente insetos e aracnídeos. E o tamanho desses monstrinhos, gente, só a libélula, né? Ela tinha 1,5 metro de comprimento, enquanto que o escorpião era do tamanho de um carro, né? As aranhas que existiam nessa época eram aranhas que botava qualquer ser humano no bolso, tá certo? Os primeiros vertebrados, ou seja, que tem uma coluna dorsal sobre o seu corpo, aparecem somente no período Ordoviciano. Os primeiros peixes aí seriam os peixes agnatos, que são esses bichinhos com presas, né, lindas nas suas bocas, ancestrais das lampreias e feiticeiras atuais. Vejam aqui, galera, esse cano aí é uma feiticeira, tá? Outro tipo de agnato teria dado origem aos peixes mandibulados, que se difundiram, né, muito em função das vantagens adaptativas conferidas pela presença da mandíbula. Então, quando você tinha esses seres, era necessário, né, que tivéssemos um predador dominante. Esse predador dominante foi justamente os peixes mandibulados que podiam comer essas espécies. E aí, então, nós temos a origem, né, dos primeiros seres do nosso planeta Terra, que foram os peixes. Tá? Os peixes, então, eles foram evoluindo, e a partir dos peixes nós vamos ter aí essa mudança, né, de ambiente que sai da água para a superfície, que são os anfíbios. Os anfíbios, então, vão dar a origem aos répteis, e os répteis vão dar a origem às aves e depois os mamíferos. Você acha que a pomba se parece mais com que o Tiranossauro Rex se parece mais com uma pomba ou com um jacaré? Pensem aí, tá? Você acha que o Tiranossauro Rex se parece mais com uma pomba ou com um jacaré? Posso explicar isso na próxima aula. Então, no período paleozoico, os peixinhos, né, começaram a se adaptar a viver, né, fora da superfície. Professor, como isso pode ter acontecido? Isso foi ao longo de bilhões e bilhões de anos, milhões e milhões de anos. E o fator que faz com que esses peixes comecem a se adaptar a um ambiente que era aquático para um ambiente terrestre, você tem que colocar como principal fator nessa atividade as fases da Lua, né? Os efeitos gravitacionais que existiam entre a Lua e a Terra no período paleozoico eram muito mais intensos do que nos períodos de hoje. Então, ao longo dessa evolução, né, das espécies, os peixes começaram a ter, né, patas articuladas que faziam com que eles habitassem tanto as áreas mais rasas dos lagos, e depois de um tempo, com o processo evolutivo, eles foram, né, melhorando as suas articulações, trazendo então os peixes para a superfície do nosso planeta. Então, se você quiser colocar um exemplo para essa formação, as fases da Lua, ou seja, as atividades gravitacionais que nessa época que ocorreram, e isso não acontece da noite para o dia, tem uma longa história sobre isso, fez com que os peixes então saíssem do fundo dos oceanos, fossem viver em áreas mais rasas e depois eles passassem a conviver entre a terra e a água. É nesse momento que vai surgir os anfíbios, tá certo? Os mares do período devoniano foram dominados por peixes com mandíbulas, tá? Os predadores. Havia basicamente dois grupos de peixes mandibulados, os de nadadeira arraiada, como esse peixinho laranjinha aqui, tá? Os actinopteríginos, ancestrais dos peixes atuais, e os de nadadeira lobada, né? Os crossopterígios, tá? Grupo do qual faria parte o ancestrão dos tetrápodes. Olha aí, galera, tá? De peixinho do mar a anfíbio, né? O exemplo aqui dos crossopterídeos, né? Crossopterígios. O exemplo dos crossopterídeos. Então, no Siluriano, ocorre então por grande quantidade de oxigênio sobre a superfície, as temperaturas ideais no nosso planeta, fez com que então surgisse a expansão das plantas. Essas plantas, elas tinham grandes portes. É através dessas plantas que a gente tem o petróleo e o carvão, né?
mineral que a gente tem na superfície do nosso planeta atualmente, que veio desse período do Siluriano, do Ordoviciano, que faz com que a gente hoje tenha, né, reserva de petróleo no mundo inteiro, tá? Embora necessitasse de água para reprodução, tá? O período siluriano fez com que as plantas, né, se tornassem gigantescas. E quando você tem plantas gigantescas, a probabilidade de um animal também ter uma estatura maior também é muito grande, certo? Ao longo do período devoniano surgem as primeiras plantas com gametófitos, biologia aí, que se desenvolvia no interior da planta mãe, formando, né, um tipo primitivo de semente. Tem-se a conquista efetiva do meio terrestre por parte das plantas. Quem habitou o planeta primeiramente foram as plantas, tá certo? Elas é que foram ocupando cada espaço do nosso planeta. Com isso aparecem mais ambientes úmidos. Isso teria favorecido a expansão dos anfíbios. Olha aí, galera, eles iam e voltavam para a água, tá? E os insetos. Lembre-se da aranha do tamanho de um carro. Então, você tem aqui uma ficha do que aconteceu no período Paleozoico, no Triássico até o Siluriano. Mas vamos falar de baixo para cima, tá, galera? No Siluriano você teve as primeiras plantas terrestres. No Devoniano, rápida irradiação das plantas terrestres, elas começam a fazer trocas catiônicas de gás carbônico com oxigênio. As primeiras plantas com sementes, né? A gente vai ter as plantas que vão semear o espaço, plantas terrestres mais complexas e as primeiras grandes florestas. Com isso, então, vem o Carbonífero, a extinção dessas plantas no período Devoniano. Você vai ter, então, a formação de grandes florestas pantanosas no hemisfério norte, a extinção de maior parte, né, das licofitas arborenses, domínio de fetos arborescentes, e aí tem as giconfitas, as cicadonfitas, né? Outros tipos de árvores que vai fazer com que ocorra a dominação das espécies. E aí a vida, né, como sempre, dá um chute, né? Dá um game over para tudo que estava ocorrendo na Terra. E aí você tem a extinção em massa, né, de espécies desse período, a extinção em massa das plantas, e aí a gente passa para o Triássico. Tá? Olha aí como é que era a vida lá no Siluriano, galera. Maravilhoso, sensacional. Essa centopeia aqui, ela era do tamanho de um caminhão, mas fiquem tranquilos, isso não acontece mais nos dias de hoje. Permiano, tá? Quando os répteis, quando os seres marinhos começam a ocupar o espaço, eles se desenvolvem, né? Porque tem uma floresta frondosa, tem insetos em grande quantidade. Eles se alimentam desses insetos, vão criar, né, uma estrutura corpórea adaptativa àquele ambiente, já que aquele ambiente era muito quente, como vocês estão vendo, né, florestas extremamente densas. Então, o período Permiano são o período, né, onde os répteis surgem. Os répteis vão surgir ali no período Carbonífero, né? Olha aqui, é nesse período aqui, galera, ó. Entre o Devoniano e o Carbonífero, né, surgem os répteis, tá certo? E eles tornam-se dominantes, tá certo? No período Permiano. Nesse momento surgem, né, os ovos de casca impermeável de anexos que mantinham o embrião hidratado ao longo do desenvolvimento. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Aqui já responde. Foi o ovo, o que conferiu ao grupo dos répteis a rápida expansão para ambientes mais distantes dos corpos d'água. Significa o que, galera? Que os répteis começaram a ocupar todo o espaço do planeta Terra. E aí, então, vocês estão vendo, né, a formação das espécies do período Permiano. Os dinossauros, eles vêm de um único ser, que se chama dinossauria. Da dinossauria, você vai ter, então, as divisões, tá, de espécies dentro desse grupo de clados. E aí você tem a Omitichínia e a Sirexínia, né? Eu acho que é o seguinte. E aí, então, você vai ter as várias divisões de espécies de acordo com o ambiente em que eles estão vivendo. Tá? Os répteis foram os seres que mais se deram bem com o planeta Terra, galera. Eles conseguiram viver aqui nessa superfície do planeta por 250 milhões de anos. E eles permanecem até hoje no meio de nós, vocês não sabem. É bem capaz de você já ter comido um dinossauro no seu almoço, beleza? E aí, então, do Carbonífero em diante, né, o planeta Terra resolveu dar um
game over, né, por dinossauros que estavam no Permiano. Aconteceu nesse período de 360 a 280 milhões de anos atrás, explosões vulcânicas de muita intensidade que fizeram com que todos os animais nesse período entrassem em extinção. Segundo, né, os estudos, 95% de toda a vida no planeta se extinguiu por conta das atividades vulcânicas que ocorreram no período Permiano, tá certo? Professor, o que significa isso? Significa que a Terra, nesse período inteiro, ela era unificada. Essa unificação a gente chama de Pangeia, Terra única, Terra na sua totalidade. E foi graças, né, à Pangeia que a gente teve aí o processo de crescimento, evolução, dominação dos dinossauros sobre a superfície. A partir do momento que a Terra ela se separa, a gente vai ter então problemas seríssimos para os dinossauros. Os dinossauros eles não entraram em extinção por conta de um asteroide, mas eles já estavam em processo de declínio sobre a superfície do planeta por conta da divisão dos continentes do nosso planeta. E aí, né, você tem a era mesozoica, né, quando os dinossauros dominaram, né, toda a superfície, não preciso ficar contando mais isso. Entretanto, vale salientar que os dinossauros coabitaram com os mamíferos. Se você já assistiu Família Dinossauros, quando o grande, né, dino caminha sobre a floresta, ele caminha enquanto que seres se escondem. Aqueles seres que se escondiam, né, na caminhada dele, era os dinossauros. Opa, perdão pessoal, eram os mamíferos, tá? Enquanto os dinossauros dominaram a superfície, os mamíferos estavam escondidos, né, em arbustos e assim em diante. Aqui, mostrando para vocês a evolução, né, dos dinossauros, tá? Como eu falei, né, os dinossauros eles vêm de um único grupo, que é a dinossauria, e aí ela foi dividida em arcossauria e ornitodira, tá? Os crocodilos de hoje, eles fazem parte da arcossauria, tá certo, pessoal? Tá? Enquanto a ornitodira, né, são as aves. Ninguém até hoje eu não sei de que processo foi surgir os pterossauros. Porque os pterossauros, eles não podem ser chamados de aves, eles são répteis que voam, entenderam? E aí os répteis sobreviventes aí, né? Diversificaram e deram origem a um grupo ancestral de mamíferos e de humanos e de dinossauros. A expansão dos dinossauros ocorreu no período Jurássico, de 208 milhões a 144 milhões de anos atrás. A biodiversidade nessa época era grande, contendo espécies de alguns centímetros até 10 metros de altura, como brotossauros, tá? E com dezenas de toneladas, os quais ocuparam quase todos os tipos de ambiente. Por que os dinossauros eram grandes? Porque a quantidade de alimento nessa época era gigantesca, galera. Então eles pegaram tudo isso que tinha e se aproveitaram de todo o ambiente. E aqui, né, mais uma forma, né, de mostrar para vocês. Muitos acham que os dinossauros eles eram pelados, né? Não, eles tinham penas, tá? E muitos acham que o Tiranossauro Rex era um ser peludo. Se você acha o Tiranossauro Rex pelado perigoso, imagina o peludo, que se parecia uma galinha gigante. E aí então, a Era Mesozoica termina com a extinção dos dinossauros, né? As alterações climáticas, as atividades vulcânicas nessa época, aliados a uma queda de um asteroide na região do México, fez com que os dinossauros então liquidassem a sua vida aqui no nosso planeta. Então aqui, na Era Cenozoica, né, que a gente vai ter agora a Era dos Mamíferos. Dinossauros se foram, eles sabendo que iam perder a batalha, né, ao longo do crescimento geológico, da evolução ecológica da Terra, eles viraram aves, eles estão até hoje no meio de nós. Entretanto, eles estão competindo, né, hoje com os mamíferos e com as angiospermas, tá? Com a extinção do Cretáceo, os mamíferos inicialmente, né, do tamanho de ratos e de hábitos noturnos, puderam se expandir. Entendeu? Nós éramos, né, pequenininhos e como não tinha mais ninguém, né, para nos deter, nós ocupamos todos os espaços. A partir do mamífero ancestral teriam surgido outros 3 grupos existentes que estão até hoje no meio de nós. Os monotremados, os marsupiais e os placentários. Os placentários, o homem faz parte desse grupo, entendeu?
E aí nós temos o período terciário em diante. Já estamos acabando a aula. O que é o período terciário? É um nome informal dado aos períodos oficiais correspondentes pelo Paleogênio e Neogênio. Ele vai de 65 milhões de anos, ou seja, o fim do dinossauro surge, então o período terciário, o período da Era Cenozoica, e se estendeu até o momento em que surgiram os primeiros ancestrais do homem e é dividido em 5 partes, conforme explicado a seguir. Então nós temos dentro do terciário 5 grupos. O Paleoceno, período de 65 a 54 milhões de anos atrás. Em suas principais características encontramos uma grande regressão marinha bem no início, quando a Pangeia já estava, né, em divisão, que acabou privilegiando, né, a diferenciação endêmica das espécies existentes. O Eoceno, período em que corresponde a 54 a 33 milhões de anos atrás, que tem como grande característica a instabilidade tectônica. A Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, as grandes montanhas que a gente tem hoje, elas são formadas desse período do Eoceno, tá, galera? O início se deu com uma grande transgressão marinha, ou seja, o avanço do mar para o interior do continente. Oligoceno, 33 milhões a 23 milhões de anos atrás. Esse período teve como grande principal o resfriamento progressivo do mar em algumas regiões e o surgimento dos primeiros primatas. Tá? Os primatas eles descendem aí de 30 a 20 milhões de anos, galera. Tá? Se a gente veio mesmo dos macacos, os macacos estão há 30 milhões de anos ocupando esse espaço do nosso planeta. Mioceno, 23 a 5 milhões de anos. Sua principal característica é a adaptação dos animais marinhos, como baleias e focas. Se eu contar para vocês que a baleia inicialmente viveu na terra, ou seja, no ambiente terrestre, e depois voltou para o mar, vocês não vão acreditar, galera. Foi nesse período do Mioceno que a baleia resolveu sair da terra para viver no mar. Plioceno, período de 5 a 1,8 milhões de anos. Nesse momento forma-se o Mar Negro, o Mar Cáspio, o Mar de Aral. Ocorre a transgressão marítima, quando o mar, né, ele volta para sua posição normal, que é até os dias de hoje. E além disso, né, nós temos aí como momentos incomuns as glaciações, a Era do Gelo, e que vai dar, né, no surgimento do primeiro ancestral do homem. Galera, esse período aqui foi um dos períodos mais cruéis que a Terra já passou, que foi os períodos das glaciações, onde, né, boa parte da superfície do planeta Terra foi congelado e isso deu, né, consequências catastróficas, tá? Inclusive, a partir do momento que o planeta se resfria, né, uns milhões de anos atrás, é que o homem vai sair das cavernas. Por que o homem vivia nas cavernas? Porque o período era muito frio e o único lugar que você podia se aquecer era nas cavernas. E ainda você tinha que enfrentar os animais, né, que poderiam te fazer de comida naquela época, como os tigres dentes de sabres e outros bichos, tá certo? Olha como era o período terciário, galera. Parece até uma visão da Bíblia, né? Animais em todos os lugares, bichos gigantes como preguiças gigantes, elefantes gigantes, tatus gigantes. E essa expansão das espécies, galera, principalmente dos mamíferos que aumentaram, né, os seus tamanhos, a gente chama de megafauna, tá? Eles eram estrondosamente grandes, né? E a megafauna, então, ela se extingue, né, a partir do momento em que o homem ocupa o espaço, entendeu? Então nós chegamos hoje no período quaternário, que é o período que vocês estão vivendo, tá? O quaternário, com início há 1,8 milhões de anos, o período quaternário tem continuidade até os dias atuais, pessoal. E é dividido em duas épocas denominadas Pleistoceno e Holoceno. E tem como características principais aí, né, a glaciação intensa e, consequentemente, né, a alteração na flora e na predominância dos animais, dos mamíferos maiores. Os mamíferos eles começam a entrar já em processo de extinção, os grandes mamíferos. Pleistoceno, nesta fase de 1,8 a 0,0 milhões de anos, a principal característica do Pleistoceno é o surgimento do homem. No entanto, muitos cientistas ainda discordam a respeito dessa característica ser suficientemente forte para demarcar uma época. O Holoceno durou até a última glaciação, 10 mil anos atrás, e perdura até os dias de hoje. Você é um ser holocênico. Tá? 10 mil anos por quê, professor? Marca o fim da glaciação e o início, né, da civilização humana.
Esse início da civilização humana ela se dá a partir do surgimento da agricultura. Sua datação, no entanto, não é muito precisa devido ao fato de a glaciação, né, foi gradativa, ela foi aos poucos diminuindo. E aqui, né, todos os processos históricos que eu contei para vocês, né, desde a formação do planeta até os dias atuais. Mais um GIF para eu mostrar para vocês como o nosso planeta ele foi se formando, né, pelo processo geohistórico. Como foi a última glaciação há 18 mil anos atrás, tá certo? Gostaria de salientar, né, que a Amazônia era uma savana nessa época, ela não era uma floresta frondosa como a gente tem hoje. Período atual, que é o que a gente está vivendo. Aqui era como era a vida, tá, galera? Na No período terciário, né? Preguiças gigantes, tigres, dentes de sabres, outros seres aqui que eu não sei o nome e o surgimento do homem, pessoal. Surgimento dos primeiros hominídeos com o fim, né, das glaciações que fez com que eles saíssem das cavernas e fossem ocupar os espaços até os dias atuais. Hoje o homem é o principal ser dominante do nosso planeta Terra. Aqui é a minha tabela de eras geológicas, tá? Tudo que eu expliquei para vocês. E pessoal, meu muito obrigado e até a próxima.